cima, aqui em cima é o lugar. Falaram que eu tenho que ficar aqui em cima, aqui, ó. Pra ficar bonito na internet. É engraçado, né? Uma vez eu falei isso, uma vez que eu falei aqui, vou falar de novo. Faz muito tempo atrás aí, uma irmãzinha falou assim: eu vejo você falando em vários lugares ao mesmo tempo. Só que naquela época não existia internet. Quem é mais novo acho que não sabe, mas internet não existia. Na época a gente conseguia viver sem. E aí quando eu falo assim, quando eu vejo, é engraçado. Tem uma galera da Bahia, lá de Porto Seguro, quero mandar até um alô, São Paulo, Jaime Palheiro. É Bozo, mas... E assim, é bem interessante que a gente alcança o mundo, né? Tem gente vendo na Europa, nos Estados Unidos, mandaram mensagem, falaram: Sandro, eu vou ver e tal. Acho bem legal. E o que eu quero ser breve aqui é um pensamento que há muito tempo ele tem permeado a minha cabeça. É a questão da nossa evolução. Ela é ótima, sim, a gente tem evoluído cada vez mais, a gente tem ficado muito sofisticado. Em tudo na nossa vida a gente tem ficado muito sofisticado. E com isso a gente começa a correr atrás de muitas coisas que algumas vezes a gente substitui coisas basilar, coisas simples. A gente começa a esquecer o óbvio, a gente começa a esquecer o trivial. E eu quero conversar hoje, e o tema que me veio ao coração é salvo por um nudes. Então, esse é o nosso tema de hoje, salvo por um nudes. E para embasar isso, eu queria ler a Bíblia no Evangelho de Gênesis. Evangelho quer dizer boas novas. Eu vim trazer uma boas novas. Lá em Gênesis, no capítulo de número 3, e versículo de número 10, diz assim: E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Essa é a história da criação. Deus havia feito o homem, e o homem vivia no Éden, nu. E todos os dias a Bíblia diz que Deus descia para falar com o homem, na viração do dia, e o homem nu. E, de repente, a gente tem um episódio que diz que Satanás, ele possui uma serpente, o adversário possui uma serpente, e a serpente diz à mulher que o fruto a qual ela não poderia comer era desejável a dar entendimento, que era a árvore do conhecimento. E é bem interessante que tudo que Deus faz, Ele coloca segundo como é no céu. Ele diz para Moisés fazer uma réplica do céu e mandou Moisés fazer o tabernáculo. E quem conhece o tabernáculo, ele era um lugar onde havia o pátio, onde ficava todo mundo, ou o átrio. E aí tinha uma separação, que era o lugar santo, onde ficavam os sacerdotes. E tinha uma outra separação numa tendinha, que era o lugar santo dos santos, onde Deus se manifestava e entrava o sumo sacerdote. Segundo alguns historiadores, dizem que o sacerdote entrava com as suas vestes, com um monte de sininho em volta, com uma corda amarrada, e de repente, se ele não tivesse adequado para estar ali, ele morreria. Isso não está na Bíblia, mas histórias contam isso. E é interessante que o céu é assim, e ele fez assim na terra, porque a Bíblia diz que ele fez um jardim no Éden, não é jardim do Éden. Então existia a terra, que a gente pode dizer que era o pátio, o átrio. Existia o Éden, que a gente pode dizer que é o lugar santo. E existia um jardim no Éden, que a gente pode dizer que é o santo dos santos, onde Deus se manifesta, onde Deus se manifestava. Então o homem existia no santo dos santos, o homem vivia em Deus, o homem existia em Deus. Então Deus era a origem do homem. Deus era a origem do homem. E aí Satanás vem e ele faz o seguinte, ele não tira Deus da história, ele só muda Deus de lugar. Porque por Deus ser a origem do homem, o homem fazia o que ele tinha que fazer. Só que ele diz assim: ei, escute, não.
Primeiro você precisa fazer. Primeiro você precisa comer, para depois você ser igual a Deus. Então o que ele faz? Ele tira Deus da origem e coloca Deus no desejo. Então o homem existia em Deus e por isso ele fazia. Agora Deus sai da origem, Deus vai para o desejo. Então agora o homem quer fazer para ser. E aí então ele erra e ele fica com medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, e a Bíblia diz que Deus é amor. O homem existia em Deus e agora o homem saiu de Deus. E quando Deus aparece, fala: onde você está, Adão? Adão fala: eu ouvi a sua voz e tive medo. E aí Deus diz assim: ei, então você não está em mim. Porque eu sou o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Se você está com medo, você não está mais em mim. Você está em outro lugar, você está na mentira. E é interessante que esse pensamento permeia a gente até hoje, porque hoje nós vivemos basicamente com medo. Medo de perder o emprego, medo de perder um romance, medo de perder a vida nesse trânsito louco, nessa loucura, medo do comunismo, medo da ditadura, medo de tudo. A gente vive permeado pelo medo. E o Evangelho veio para nos tirar esse medo. Para nos tirar. E olha que interessante, o homem errou, e quem foi atrás dele foi Deus. E aí agora o homem, escondido, ele percebeu que ele estava nu, então ele pega uma folhinha de figueira, e aí surge a primeira religião. A primeira religião chama folha de figueira. A palavra religião vem religar, e religar o homem com Deus. E aí então, o homem pega uma folhinha de figueira para se apresentar diante de Deus. Ele fala assim: puxa, eu preciso me religar a Deus. E a primeira religião chama folha de figueira. E ele vem com aquela folhinha, disfarçando. Ó. E quando ele chega, Deus olha aqui e fala: meu Deus do céu, rapaz, você está viajando. Esse negócio não vai te proteger, eu vou ter que te pôr para fora do Éden. E isso aí vai murchar, isso aí vai vir o sol. Aí Deus olha para o lado, quando ele olha para o lado, quem está ali do lado? Um cordeirinho, que tinha nada a ver com a história, comendo capim quietinho, ó, mé, mé. Ele olhou e viu aquelas lã viçosa, bonitinha, falou: já sei, matou o cordeirinho que não tinha nada a ver com o negócio, para fazer roupa, para cobrir o pecado do vagabundo que tinha vacilado. Aí a história que a gente ouve: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque aí, então, o pecado estava dentro do lugar santo dos santos, ele matou o Cordeiro, vestiu o homem e colocou para fora, tirou o pecado de dentro, tirou o pecado de lá. E aí é o seguinte, olha que interessante, e é bom que a Bíblia, ela tem história, ela tem contos, que alguns interpretam por lúdicos, outros por reais. Mas o interessante é que ela é viva e a gente pode interpretar. E eu tenho uma mente de Cristo. Eu quero fazer uma analogia. Olha que loucura. A primeira vez, a primeira coisa, o primeiro sentimento que o homem teve quando se afastou de Deus foi o medo. Porque ele disse que estava nu. E aí então ele vem e cria um subterfúgio com a folha de figueira para tentar se aproximar de Deus. E Deus fala: não. Escute, eu te criei porque eu quero me relacionar com você. Você não precisa fazer nada. Eu quero me relacionar. Já que você errou, essa folhinha não vai te ajudar. Ele matou o cordeiro. Falou: não, eu resolvo também o seu problema do erro. Eu resolvo isso. Porque o homem estava nu. E nessa nossa tecnologia, nessa nossa modernidade, a gente mudou a folha de figueira. Só que a gente ainda continua arrumando subterfúgios para falar com Deus. Porque a gente não tem coragem de entrar nu na presença dele e ser quem a gente é. A gente precisa de subterfúgios para entrar na presença dele. Como se ele não soubesse quem somos. Parece que a nossa felicidade, ela está do lado de fora, e não dentro. Parece que eu vou ficar feliz quando eu alcançar aquilo que eu não tenho. Essa música que cantamos aqui, eu cantaria ela diferente.
Só quero ver você. Não. Cristo não é um lugar aonde eu chego. Cristo é a pessoa em quem eu me torno. Então a gente tem que cantar assim, só quero ser você. Só quero ser você. Ver fica muito longe. Ele vira mais um ídolo. Cristo não é um ídolo, não é um amuleto que eu chego na frente dele e me ajoelho, me ajuda, Jesus. Não. Cristo é um estilo de vida. O cristianismo é uma maneira de viver. É um modo de vida. Só que a gente não tem coragem de chegar na presença de Deus. Porque a gente não tem coragem de mostrar a nossa nudez. E quando eu digo a nossa nudez, eu estou dizendo o nosso coração e quem somos de verdade. A gente se esconde atrás de coisas, da profissão, do dinheiro, do talento. Porque a gente não tem coragem de chegar nu na frente dele e dizer, eu sou essa pessoa aqui, ó. Um vagabundo, um maconheiro, um drogado, uma prostituta. Só não cobro, mas adoro sexo. A gente não tem coragem de ir. A gente monta subterfúgios. A gente acha que uma família pode nos deixar aproximar na presença dele. A gente acha que um bom emprego vai nos deixar chegar perto dele. A gente acha que a gente tem uma vida certinha. A gente só mudou a folha. Mas o que nós estamos usando para chegar na presença de Deus está do lado de fora. Você acha que Deus não conhece a gente? Você acha que Ele não sabe quem a gente é? Quem que a gente está enganando? Por que a gente tem vergonha da nossa nudez? De ser quem somos, de assumir. Não, eu não nasci para ser engenheiro. Meu pai quer, mas eu não quero. A gente tem que ser o quê? O que a sociedade impõe? Não importa se você nasceu aqui em Curitiba, no Batel, ou se você nasceu lá em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, Zona Leste, ou se você nasceu lá na África, na Nigéria, ou em Dubai. Vão colocar para você metas, folhas de figueiras. Você vai ter que se alfabetizar, estudar, casar, fazer uma família, ter uma boa profissão. E não estou dizendo que isso é errado. Mas não é o que você faz de bom que te dá acesso a Deus. Nada. O homem havia errado e quem que foi atrás dele? Deus. O homem havia se escondido. E olha que interessante, se você ler lá em Gênesis, Deus diz assim, Adão, aonde você está? Ele não falou assim, Adão, o que você fez? Fazer é comportamento. Deus não estava nem aí com o comportamento de Adão, ele estava preocupado aonde Adão estava. Porque Adão existia nele, Adão estava com medo, e nele não tem medo. Falou, cara, você está com medo, você não está em mim, aonde você está, mano? Porque você está longe de mim, se você está longe de mim, você vai fazer o que você está fazendo. Ele não falou assim, Adão, o que você fez, mano? Presepou, né? Agora você está ferrado. Não, ele nem ligou. Ele foi atrás de Adão. Falou, Adão, onde você está, mano? Não, ele disse, Adão, cadê você, velho? Você não precisa esconder a sua nudez, não, Adão. Eu sei o que você fez, mano. A gente tem que parar de usar máscaras. Na sociedade, na igreja. A gente se esconde atrás da religião. A gente se esconde atrás da igreja. A gente vai para culto. Levanta a mão. Sente aquele negocinho. Só que é o seguinte. Cristianismo sem ação não é cristianismo. Jesus não veio ensinar uma religião. Quando ele chegou aqui já havia uma religião. Era o judaísmo. Jesus era judeu. Ele não acabou, ele falou, não, vou acabar com esse negócio aí, mete o pé, pá. Não, ele deixou rolando. Ele veio mostrar um estilo de vida, uma maneira de viver, sem máscara, real.
Quanto subterfúgio a gente tem inventado? A gente acha que a gente tem vergonha de ser quem realmente somos. Por quê? Por que eu tenho vergonha de ser aquela pessoa que Deus me fez para ser? Por que eu tenho que ser alguém diferente daquilo que Deus fez? A minha nudez é eu sei quem eu sou. Eu sou esse cara aqui. Você acha que ele não sabe? Porque parece que nos nossos cultos, o único que não é convertido é Deus. Porque todo mundo sabe o que a gente precisa. Só que a gente não consegue realizar. Então a gente quer, mas não consegue realizar. E quem consegue realizar parece que não quer. Então a gente fica vendo o que eu tenho que fazer para ele fazer alguma coisa. Parece que Deus está lá em cima, olhando e falando assim, não, você ainda não está merecendo. Não, você ainda não merece. Não é por mérito. Não é por mérito. Por que não é por mérito? Porque não fui eu que pedi para entrar nessa brincadeira. Eu não pedi para nascer. Não. A Bíblia fala que nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Salvos pela graça, mediante a fé. A fé é o meio que nos leva à salvação. Eu estou com fome. E quem que vai matar minha fome? O restaurante. E o meio que me levou foi meu carro. Mas quem matou minha fome? O restaurante. Então eu sou salvo pela graça. Graça quer dizer favor imerecido, eu não mereço. Então vamos supor que você não sabe dirigir. Eu pego a chave do meu carro e falo assim, vá até lá comprar um pirulito pra gente. Você fala, não sei. Eu falei, mas vai. Você sai daqui e bate. De quem que é a culpa? Minha. Porque você não sabia dirigir, não tinha carteira, eu não merecia dar. Só que eu não quero saber, vamos para o juiz. E eu vou chegar na frente do juiz e vou falar assim, ó, quem bateu foi ele, foi ela, não fui eu. Aí ele vai falar assim, mas quem mandou você dar a chave? Ele não merecia pegar seu carro, ele não tinha carteira de motorista. Você deu de graça, a culpa é sua. Então, se por acaso eu conseguisse fazer a manutenção da minha salvação, que é impossível, porque seria a mesma coisa de eu não bater o carro que eu não sei dirigir. Se eu não sei dirigir, o meu dever é bater o carro. Se eu não merecia ser salvo, o meu dever é perder ela. Eu não cuido dela. Quem cuida é ele. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, diz assim, ó, você está cercado por uma nuvem de testemunha, não se embarace com o pecado, siga olhando para o autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo. Ele já resolveu esse negócio. Preste atenção, todos nós aqui vamos ficar milionários. A partir de hoje vamos estudar a vida dos mendigos. Como eles dormem, aonde eles comem, aonde eles conseguem comida, como eles fazem no frio. Vamos ficar? Não. Se você quer ficar milionário, estude as mentes milionárias. Como eles poupam, onde eles guardam, onde eles investem. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto a igreja fala de pecado, ela só vai criar pecador. Todo sistema que quer tratar de pessoas só cuida de erro. Psicanálise, psicologia, só fica vendo o que foi errado, aonde errou, investindo energia, aonde está o erro, vamos lá atrás, foi o tataravô, foi o bisavô, vamos regredir, vai nada! Se a gente gastasse a mesma força nos erros, se a gente gastasse o mesmo empenho em quem somos, porque cada um aqui tem um talento. Se fôssemos um pomar, vamos lá, somos um pomar, eu sou uma laranja, você é um limão. Eu ia falar para você, você está em pecado, porque você está muito azedo, você precisa ser doce. Você está em pecado, e aí você vai ficar, meu Deus, eu estou em pecado, eu tenho que ser doce. Só que você nasceu para ser azedo. Você é limão. E aí você nem é limão e nem é laranja. E aí você fica com a folha de figueira, querendo, eu preciso me achegar a Deus. Já que eu não sou limão nem laranja, então eu vou ser um bom profissional. Porque agora eu começo a me esconder atrás dos resultados. Só que ou você vive por princípios, ou você vive por resultado. É impossível viver por princípio e focar em resultado. Não que não tenha resultado, tem. Mas o foco nunca pode ser o princípio. E é impossível viver por resultado e focar princípio. É impossível. Porque uma hora você vai ter que negociar um ou outro.
Simples. Um exemplo bem simples. Vendas. O cara que mente mais, ele vende mais. Ponto. Eu tenho corretora há muito tempo, trabalho com escritório de venda, trabalho com vendedores. E é o seguinte, eu digo para os meus vendedores, não minta, porque ninguém gosta de ser enrolado. E é verdade. Só que quem mente mais, vende mais. Eu não estou falando que é certo. Só que se você tem um princípio, eu não minto, e aí saiu 2 para vender, um mentiu e você não, quem que vai ser aplaudido nessa sociedade? Quem mente. Porque ele está focando no resultado e não no princípio. Ou você foca princípio, ou você foca resultado. Se resultado fosse importante, Cristo diria assim, eu sou o resultado, a verdade e a vida. Não, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque o resultado dele não foi muito bom. Porque os judeus até hoje estão esperando chegar o Messias. Quando a gente não entende quem a gente cobra a nossa nudez. E as folhas de figueira agora estão sofisticadas. Custam caro. Parece que eu só vou ser feliz quando eu tiver. E nunca vou ser feliz, porque eu sempre tenho e nunca sou. Eu tenho vergonha de ser quem eu sou. E se a gente perdesse tudo? Ficasse sem nada? O que sobraria? Nós temos vergonha da nossa nudez. Para vocês que não falar que eu não li Bíblia, vamos ler Miqueias. Profeta Miqueias, está lá no final, no Antigo Testamento, mas está todo mundo com o aplicativo. A tecnologia está linda. Miqueias capítulo 6, versículo 6, diz assim, Miqueias ele estava numa crise também. E ele disse, eu preciso me apresentar, eu preciso chegar a Deus. E ele diz assim, como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradarei ao Senhor com milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Me quer dizer o seguinte, o que eu vou fazer para me aproximar de Deus? Olha aqui a folha de figueira. O que eu preciso fazer? Eu errei, eu estou errado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um culto. Eu tenho que fazer um louvorzinho melado. Que eu quero, só quero ver você. Eu tenho que chorar. O que eu tenho que fazer? Para entrar na presença dEle. O que eu tenho que fazer para merecer aquilo que parece que Ele não quer me dar? O que eu tenho que fazer? Miqueias está perguntando. Qual era o costume? Oferecer sacrifício, holocausto. Pagar o preço. Tem algumas pessoas, meu Deus do céu. Oh, tá vendo ali, aquele ali eu paguei o preço. Mas então quem ganhou ele? Como ele se converteu? Você que levou ele ou o Espírito Santo? É terrível, porque quando alguém te leva, ele te cobra. Aí você vira escravo de um crente. A pior coisa que tem é ser escravo de crente. Antigamente você era escravo do diabo. Era bom, porque o diabo nem fica ligando. Aí você vai lá, chapa, bebe, esquece que é escravo. Agora do crente não, ele fica na cola, você não pode nem sair. Não, eu fui pra balada ontem, hein? Oh, não pode beber não. Oh, você não vive. Miqueias fala, o que eu tenho que fazer? E olha o que Deus responde para ele, que coisa linda. Deus responde assim, ó homem, o que é bom ao Senhor, o Senhor pede que pratique justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Ele não pediu nada do que ele estava oferecendo. O que eu tenho que fazer? Queimar carneiro? Eu tenho que oferecer sacrifício? Eu tenho que fazer o quê? Entregar meu filho que nem Abraão fez? Não. Ame o próximo, seja humilde. Mostre a sua nudez. Qual é o padrão da vida perfeita? Qual
é o padrão? Quando a gente vive para o resultado, é capaz de a gente avaliar uma vida miserável. Vamos lá. Seu Zé das Couve começou a vida com um carrinho de cachorro quente. Terminou com 1.000 funcionários, um grande empresário. Saiu na Forbes. Só que tomava remédio para dormir, remédio para acordar. Tinha 3 amantes, viciado em cocaína, os filhos nas drogas, na desgraça. Casa destruída. Infelizmente, queridos, eu falo de conhecimento de causa. Conheço muitas pessoas que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Se resultado fosse bom, Michael Jackson não tinha se matado. O cara mudou a história da música. O cara revolucionou a música. Resultado melhor que o dele não existe até hoje. O cara inventou o videoclipe. Chorão. Para resumir, os meus heróis morreram de overdose. E os meus inimigos estão no poder. Resultado, se fosse bom, Jesus diria, eu sou o resultado. A verdade é a vida. Mas ele diz, eu sou o caminho. Quando Deus chama um homem, quer escolher um povo, ele vai lá em Ur dos Caldeus. E vai na Mesopotâmia e chama Abraão. E ele diz para Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele disse para Abraão tudo que Abraão sabia. Ele só não disse para Abraão aonde Abraão ia chegar. Porque o foco de Deus não era o resultado. O foco de Deus não era onde Abraão ia chegar, mas quem Abraão ia se tornar caminhando com ele. Porque se ele der um resultado, de repente fala, Abraão, você vai chegar em tal lugar. Talvez Abraão negociasse, mentisse, fizesse um monte de coisa para chegar lá. Porque ele ia focar o quê? O resultado. Qual é a vida perfeita? Não tem um gabarito de vida perfeita, mas vamos usar Cristo, já que nós somos cristãos. A vida dele deu tudo errado. Mataram o cara. E sabe o que aconteceu? Ele morreu nu. Leia comigo lá. E esse foi o nudes que me salvou. Marcos 15, 24. Marcos 15, 24 diz assim: então o crucificaram e repartiram entre si as suas vestes, lançando sorte para ver quem a levaria. E era de costume os judeus crucificar as pessoas nuas. E Jesus morreu nu. Porque ele não tinha vergonha de mostrar a nudez dele. Ele não tinha vergonha de ser quem ele era. Aparentemente, na sociedade, tudo errado o resultado. Nasce de uma fornicação. Quando começa o ministério, mentiroso, deu tudo errado, foi traído, foi vendido, foi preso e foi morto. E ele falou, eu sou esse cara aí. Ele não teve vergonha de mostrar a nudez dele. De falar, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Deus não é diabo. Deus não está esperando, eu vou esperar ele melhorar para ajudar. Não! Ele quer te ajudar do jeito que você é, porque ele sabe quem você é. O problema é que a gente está sendo uma pessoa que a gente não é. A gente está com as folhas de figueira. Tentando subterfúgios para quê? Para entrar na presença dele. Pagando de crente, sendo que você odeia culto. Não gosta de igreja. Mas você paga de crente, é um martírio. Quando você tiver que ir, não vai. Porque não vale de nada. Eu tenho uma regra. Quando eu falo assim, eu tenho que fazer, eu não faço. Quando você chega nesse ponto de eu tenho que fazer, mas por quê? Porque eu tenho vergonha de expor a minha nudez, de ser quem realmente eu sou, de assumir que realmente eu não quero ser levado como um gado, conduzido por uma sociedade que dita o que eu tenho que fazer. A gente está vivendo a pós-modernidade. E o que é isso?
Ninguém sabe, porque se soubesse não chamava pós, tinha um nome. A gente só sabe até a modernidade. Ou eu sou muito louco, ou parece que a gente tomou uma cachaça, está todo mundo bêbado, que não está vendo o que está acontecendo na nossa sociedade. Só que a gente fica de máscara, com a folhinha, tentando enganar quem. E aí não interessa o nosso erro. Porque o mesmo profeta, olha que continua falando no Miqueias, no capítulo de número 7, e no versículo de número 8. Porque Miqueias está apavorado que ele tinha pisado na bola, ele tinha dado uma mancada, ele tinha ramelado, ele tinha errado. E ele estava achando, Miqueias era crente, então como crente, ele falaram para ele que tinha um Deus aí, que tinha uma câmara de tortura chamada inferno. Porque para mim um Deus que tem uma câmara de tortura chamada inferno, não merece meu respeito. Porque é um Deus com complexo de inferioridade, mimado, com crise de poder. Ah, se você não fizer o que eu quero, vai para o inferno. Que isso? Não, esse cara não merece meu respeito. Graças a Deus que o meu Deus não é assim. E aí Miqueias fala assim, tá, o que eu tenho que fazer então? Tem que fazer um culto, tem que ser crente, tem que fazer campanha, tem que jejuar, o que eu tenho que fazer? Deus fala, faz nada não. Seja justo. Ame o próximo. Seja humilde. Nem tá fora de figueira não, nem pelado mesmo. E aí ele diz lá, aí ele entende. E aí ele diz lá no versículo 7, no capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não se alegra a meu respeito. Se cair, levantar-me-ei. E se andar em trevas, o Senhor é a minha luz. Ei, Deus não é diabo. Ele não é diabo. Jesus morreu nu para mostrar para nós que eu e você temos que ser assim. Verdadeiros. Na pior fase que ele estava vivendo, ele não teve vergonha da sua nudez. Eu não sei a fase que você está vivendo hoje. Eu não sei a fase que você passou, ou que você vai passar. Mas eu sei de uma coisa. Deus te ama. Não tenta montar subterfúgio, não. A gente é especialista em achar o que está errado, e apontar erro. Só que somos deficientes em perdoar, em amar. Justiça. Ser justo. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. O crente, ele vive de crença. Você acredita que Deus vai te abençoar. Você acredita que fazendo tal coisa, Ele vai te dar tal coisa. Só que o justo vive pela fé. E ser justo é você perdoar. É você conceder justiça àquele que não merece mais. E o que é justiça? É harmonia no que é diferente. Para a gente finalizar. A primeira vez que a palavra talento surge, foi para dar nome aos pratos da balança. Os pratos da balança, a balança original, eram 2 pratos. E aquele prato chamava talento. Então eu ia fazer uma divisão. Eu colocava aqui 1 quilo de ouro e 1 quilo de chumbo do outro lado. A ideia da balança não era o médio. Não era crer no médio. Não era no médio crer. Não era tornar medíocre os 2 metais. Mas era trazer uma harmonia no que era diferente. O que é justo? Justo é você ser um limão azedo e uma laranja doce e termos harmonia. Eu te amar, eu ser humilde e te respeitar. É impossível eu julgar alguém. Eu julgar alguém por quê? Porque eu vou julgar da minha ótica. E se eu sou uma laranja, eu vou julgar uma goiaba como? Se eu sou um caqui, como que eu vou julgar uma pitanga? O que eu posso fazer é te amar. Não concordar com você. Não fazer o que você faz. Mas te respeitar. E te amar. Porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não busca os seus interesses. Porque eu tenho vergonha de estar nu. E arrumo subterfúgios. Porque eu tenho medo de ser julgado.
Vamos nós apresentar a nossa nudez. Eu sou esse cara aqui. Se você tiver que julgar uma pessoa, sempre julgue por bem. Imagine você julgou aí a sua vida toda, todo mundo pro lado ruim, e de repente você descobre que 50% era gente boa. Quando você julga uma pessoa pro lado do bem, a responsabilidade está com ela agora de fazer coisa ruim com você. Agora, quando você assume de ser juiz e julgar ela pro lado ruim, você tomou para si essa responsabilidade. O que vale mais? Passar uma vida inteira sendo bobo, achando que todo mundo é legal, e de repente, 50% era bom. Ou você passar a vida inteira sendo esperto, malandro, entender, não, todo mundo está me enrolando. E aí você vê que você jogou mais de 60%. Você vai dar conta para quem disso aí? Então vamos parar de olhar a nudez dos outros. Vamos olhar para a nudez da cruz. Ele morreu nu. Para que nós conseguíssemos ser quem a gente é. Nu. Sem subterfúgio. Sem penduricários. Eu sou esse cara aqui. Beleza? Até a próxima. Muito obrigado.